Olá pessoal, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesse momento. Hoje eu resolvi, em menor tempo, claro, embora o tema requeira uma análise um pouco mais aprofundada, depois de ler algumas passagens do Evangelho, inclusive do livro Céu e Inferno, falar um pouco sobre o ódio na visão espírita. Tem muita coisa escrita sobre isso, mas eu acho que tem também muita falta de compreensão, porque a injustiça, o ódio, o rancor, não é? É uma manifestação primitiva ainda daqueles que não conseguem perdoar, e mais longe, esquecer. Na verdade, o ódio é uma falta de amor próprio às vezes. Pode até parecer um pouco estranho, mas de qualquer maneira, quando se tem o ódio, veja só, os sentimentos que nos povoam: amor e ódio, alegria, tristeza, não é? Dúvida, certeza em parte em algumas coisas, não é? Mentira, verdade. Então, essas são invirtudes ou ausência de predicados que nos levam, principalmente quando o nosso ser está carregado de sentimentos negativos. E é aí, meus irmãos, que nós abrimos a porta larga, parafraseando a parábola da porta estreita, para que irmãos venham na nossa direção e nos intuam para que nós pratiquemos o mal. E o que é mais interessante é que às vezes o mal não precisa ser externado com palavras, com gestos. Não, um simples pensamento ele já influencia. Quando nós observamos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos também, nós vamos encontrar duas passagens interessantes, né? E elas tratam exatamente desse momento, desse sentimento de baixa sintonia para um espírito, independente da sua religião ou daquilo que ele professa como bom, como aceitável, da direção de revidar com ódio sentimentos que às vezes estão guardados por influência espiritual. Vejam só, como é que você, na verdade, você já pensou que você, não raro, você comete injustiças, você tem raiva de alguém? A gente usa a palavra raiva para externar a nossa irresignação em relação ao outro. Porque parece que a palavra ódio, ela ainda, não é? Quando você diz eu tenho ódio de alguém, cria uma plataforma espiritual tão negativa que é possível que você, de uma maneira ou de outra, você comece a carregar e a carregar e a carregar cada vez mais essa antipatia que você tem por alguém. É bem verdade que nós estamos de um planeta em que nós vamos ter esse tipo de sentimento. Isso é fato. É fato e nos leva a sofrimentos. Quantas vezes nós carregamos o ódio, quando na verdade nós sabemos que não é o momento adequado para aquilo.
mas de uma maneira ou de outra alguém vem, nos influencia, não é? Nós encontramos situações que alimentam ainda mais, não é? Um sábio chinês, ele disse que nós temos dois tipos de animais dentro de nós, não é? O mal e o bem. O que nós alimentarmos mais, ele vai se sobrepor ao outro. Então, se você alimenta o ódio, a raiva, a inveja, o egoísmo, o orgulho, efetivamente você vai estar preso a essas invirtudes que não foram pregadas em nenhum momento pelo Cristo. Quantas passagens, por exemplo, nas bem-aventuranças, que afastam e abominam qualquer dos sentimentos de revolta, não é? Mas nós somos ainda pequeninos para não esboçar esse sentimento que nos prejudica muito, né? As antipatias, os atos de crueldade, não é? Os atos de violência, eles contribuem. Você pode dizer, mas Marcos, se você é atacado, se você sofre, efetivamente que você vai criar uma aversão muito grande em relação àquela pessoa, ou aquele conjunto de pessoas, não é? Porque o mundo hoje, ele vive numa redoma de interesses, né? E os interesses fazem com que as pessoas ultrapassem, não é, os limites do bom senso. Então, às vezes você é antipático com alguém sem nem conhecê-lo, mas o ódio, geralmente, quando nós lemos o Evangelho, quando ele fala das famosas bem-aventuranças, ele é materializado por dor, por um ardor. Alguém lhe faz mal, alguém lhe maltrata, e você não consegue contar de 1 até 1000, né? Na verdade, deveria ser 1999, 998, 997, para demorar para pensar o que você vai fazer. Você ressacha imediatamente. E você guarda aquilo, e aquilo vai remoendo por um período muito longo. E quer queira ou quer não, meus irmãos, o Espiritismo, enquanto você está na carne, você pode fazer o que você quiser, não é? Foi lhe dado o livre-arbítrio. Mas quando você desencarnar, você vai ver que muito do que se diz e que você não acredita é verdade. Se você tivesse a oportunidade de entrar numa casa espírita e participar de uma reunião mediúnica e ver lágrimas de pessoas que chegam lá com arrogância grandiosa, com o ódio aflorando, com o fel quase que correndo pelos lábios, e quando se começa a mostrar que no passado a vítima que ele se diz ser, agora, ou nesse momento em que ele se manifesta, foi o algoz pretérito, ou seja, hoje ele é vítima e cria ódio, mas ele foi um algoz anteriormente. Porque essa é a razão de ser. Então, o que é que nos falta, na verdade, né? Falta nós efetivamente começarmos a pensar que esse sentimento, ele é um dos mais maléficos que pode povoar o vaso carnal, que somos nós, a carne, o fluido condensado.
Porque quando você cria ódio, você guarda rancor, não é? Você parece que pensa, tem gente que pensa 24 horas em fazer o mal a uma pessoa ou a um conjunto de pessoas. Aquilo vai corroendo você, vai lhe tomando. É como você não. O ódio, às vezes, é uma reação de ausência de ataque. Às vezes você não consegue atacar aquela pessoa, não é? Independente de ser espírito ou coisa parecida. E você transpõe isso através de pensamentos, de calúnia, de perseguição. E o mundo está cheio de pessoas assim. Mal sabem essas pessoas que de uma maneira e de outra, no retorno à pátria espiritual, acreditem, vai acontecer. O pagamento da colheita, porque a plantação é livre, né? Isso é senso comum já. O pagamento da colheita vai ser muito pesado. Muito pesado. Além de rancor, há uma espécie de agressividade espontânea, voluntária, onde você encontra, você faz questão, e parece-me que os ataques de ódio ou de agressividade, de rancor, eles são sempre dirigidos às pessoas que estão próximas. Quando nós odiamos, entre aspas, ou então nos revoltamos com determinadas situações, eu sei que não é fácil, né? Eu não estou aqui falando que as dores que nós sentimos vindos de outros são fáceis de serem suportadas, não é? Nenhum ser é igual aos outros. Isso é o mais lógico possível. Mas a cólera, a cobiça, a inveja, o ciúme, as inconformações, os ressentimentos podem gerar ódios. Não raro se ouve uma frase que é interessante. Não só entre os encarnados, quanto também dos desencarnados. Você não sabe o que eu passei com essa pessoa, com esse conjunto de pessoas, ou nessa família, ou em relação a esse ou aquele procedimento. Eu fui menosprezado, não é? Eu fui ridicularizado. E o perdão vai ficando cada vez mais distante. Porque o perdão, ele consegue, se nós tentarmos, ele consegue modificar a nossa natureza íntima. É fácil? Não. Se fosse fácil, eu não estava falando aqui com vocês. Porque quem nesse planeta nunca sentiu ciúme, inveja, cobiça, ódio, rancor? E às vezes partiu até para agressividade, não é? Mas quantos também estão tentando afastar esse sentimento que tanto nos diminui a essência de cada um de nós? Porque as pessoas têm dificuldade de perdoar, mas têm uma facilidade enorme de maltratar outros, não é? Falar disso ou daquilo, criticar, menosprezar, como se fosse uma coisa normal, quando não é. Quantas vezes um apontar de um dedo, embora já quem diga, né? Você aponta um dedo para alguém e tem 3 apontando para você.
Mas quantas vezes você aponta um dedo como se tivesse um sentimento mesquinho, egóico? As pessoas que odeiam, meus irmãos, criam uma nuvem espiritual ao seu redor que vai lhes tirando as forças e as energias. Quanto mais essa pessoa acha que está no auge, mais dor sofre. Menos se espera, quando menos se espera, pode até não acontecer. Isso são sugestões, não é? E exemplos que acontecem no mundo carnal. Quando menos se espera, se tem algum tipo de moléstia, não é? Ou perde a essência da razão. Ou quando não consegue atingir o seu objetivo, porque nem sempre ter ódio significa dizer que você vai atingir o seu objetivo. Ah, porque eu tenho ódio de fulano, de ciclano, de beltrano, Isso não quer dizer que você vai atingi-lo. Você pode até atingi-lo, mas não quer dizer que você vai conseguir fazer o que você quer. Porque quando você tem ódio, você quer destruir aquela pessoa. E às vezes você se esquece dos que estão ao seu redor. Porque o seu ódio, às vezes, pode até não ser aceito por aqueles que estão ao seu redor, ao seu entorno. E pode ser também aceito. Então não vai ser só você que odeia, vai ser um conjunto de pessoas. Então, num ambiente familiar, ou num ambiente de trabalho, você vai estar o quê? Influenciando outras pessoas a cultivar esse sentimento mesquinho que é o ódio. Você já percebeu também que geralmente quando você odeia, você só culpa o outro? Há uma expressão espírita, e que também já foi tratada na Bíblia, né? Que diz mais ou menos assim: muda só a essência, né? De vez em quando seria interessante que nós nos colocássemos no lugar do outro. O que quer dizer isso em relação a esse sentimento que até a palavra, ao se pronunciar, nos deixa em desalinho? A resposta é simples. Será que esse ódio todo, você também não contribuiu para alguma coisa? É a mesma coisa de se pintar o quadro. Com raras exceções, você usa vários tipos de tinta, de cores. O amarelo, o azul, o vermelho, né? Um risco aqui, um lápis acolá. Então, será que naquele momento, não é, em que você amordaça o seu próprio sentimento, você também não contribuiu para isso? Porque não é possível que exista alguém apenas que viva no mundo para praticar maldades. Será que não é uma reação àquilo que você também participou? Não, você pode dizer, não, mas eu participei, eu tenho isso porque eu sofri isso, aquilo, outro, né? Mas será que você em algum momento, você também não contribuiu? E a visão espírita é essa, não é? O problema do ódio é aonde isso vai levar, não é? Isso pode levar até a morte. Morte na acepção da palavra, né? Desencarne, né? Se você não acredita, aguarde para ver. Porque vai acontecer com você também, com todos. Aí vamos ver se você passando a vida toda praticando ódio, destilando um veneno que não é seu às vezes, que é de outrem, porque você está dando o que às vezes passividade. A palavra passividade não é só aplicada no treino espírita, ou seja, é passagem.
Você está abrindo o caminho para alguém lhe diga, ó, faça isso, não é? Não precisa nem você dar passividade espiritualmente falando, não é? Uma intuição, faça isso, faça aquilo, fale mal, não é? Aproveita a oportunidade agora para dizer que é assim, é assado. Divulgue até segredos mais íntimos, se chegar ao ponto de se fazer isso. E tudo isso vai criando uma redoma que, se nós não tivermos cuidado, meus irmãos, vai nos levar a um tropeço muito grande. O Evangelho chama de atos indignos de violência, quando ele trata do ódio. E aí ele enumera o que eu já falei: agressividade, não é? Brigas. Um detalhe importante que eu estava observando em determinados livros, quando me foi intuído falar sobre isso, é que geralmente o ódio, né, o rancor, as dissensões, né, a agressividade, elas são resultantes de humilhações sofridas, que você pode ter ou não participado, não é? É bem verdade que em alguns casos o seu ódio, né, é um ódio isolado, vamos dizer assim, né? Você sofreu, não é, todo tipo de humilhação, mas pode observar, observe, você é maltratado, não é? Você é atraído no afeto. Já percebeu? Quando há uma espécie de traição, principalmente quando se trata de quando se ama, aí a confiança vai embora. Na hora que a confiança vai embora, que você é maltratado, você abre concorrência para o ódio. Para o rancor. Para, às vezes, até a injustiça. Lembre-se que todos nós, por estarmos nesse planeta e em outros planetas, nós somos necessitados. Porque se nós estivéssemos muito bem, nós nunca haveríamos de pensar nessa palavra. A palavra que seria substituída por ela seria amor. Deus, que no meio dele tem o eu, você. Mas nós somos ainda muito arraigados a esse sentimento. Quando nós sentimos que estamos sendo atacados, não é? Nós criamos uma antipatia quase que indecifrável, não é? E nós conhecemos pessoas que praticaram tanto ódio que em determinado momento entraram num estágio de depressão. Não conseguiram atingir o objetivo que às vezes ele e outros, né? Porque vão se juntando. O sentimento de odiar alguém ou um conjunto de pessoas, ele encontra caixa de ressonância em outras pessoas. Por quê? Porque os irmãos espirituais, eles vão fazendo com que esse quebra-cabeça vá se juntando. E você não se apercebe, daqui a pouco você está como se fosse um grupo. Uma certa vez, tem um livro de Paulo Sérgio que diz, o título é Deixe-me Viver, do espírito de Paulo Sérgio. E ele diz que quase sempre o ódio são fruto, não é, de paixões não muito resolvidas. Na verdade, ele não quis dizer amor ou coisa parecida. Ele quis dizer o seguinte, que em uma grande parte, não é, ocorre porque nós
sofremos, encarnados e desencarnados, de problemas de conjuntura, por exemplo, aborto, maus tratos por bebida, por droga, não é? Por abandono, por traição. Então tudo isso nos vem, às vezes, no momento em que nós estamos o quê? Absolutamente frágeis. Aí lágrimas correm pelos nossos olhos. Sim, alguns dos senhores que estão me ouvindo agora, possivelmente deve se lembrar, não é? De algum fato que o tenha ou a tenha levado a expurgar lágrimas. E logo em seguida, pela ausência de controle emocional, surge o afã do revide. Aí as lágrimas são enxugadas, secam, e vem a vontade da agressividade. Freud dizia que a relação entre ódio e amor é uma relação de ambiguidade emocional. Os psicólogos devem entender o que eu estou falando. E não é tão difícil, não. Porque numa relação, por exemplo, né, é o que se dá muito ocorre, sempre haverá sentimentos conflitantes. Agora, é preciso dosar isso. Por quê? Porque senão você vai estar o quê? Se distanciando. E não raro, quando se é machucado, nós temos a vontade, como eu disse há pouco, de revidar. É por isso que essa ambivalência emocional, né? Ambíguos, polos, às vezes num momento de dissensão, de brigas ou coisa parecida, esses polos se afastam. E nesse meio, quantas vezes essa palavra, essa frase não foi dita? E às vezes não queria nem ser dita, mas foi. Eu te odeio. Quando às vezes você, na verdade, se tivesse pensado um pouco mais, você poderia ter evitado de dizer isso. Mesmo que você esteja num momento de amargura, de sofreguidão. Mas nós somos feitos de carne e osso. Nós ainda não estamos preparados para estabelecer essa pausa. Contar. Deixar que o mal por si só se destrua. Nós precisamos continuar. Esse é o problema. Nós precisamos continuar fazendo que o outro sofra o que nós sofremos. O perdão passa longe, não passa? Não é fácil, eu sei. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro de cabeceira de tantas pessoas, a Bíblia, é o livro que você quiser ler. Esse. Ele, em determinado momento, ele diz que o ódio é o germe do amor. Isso não quer dizer que pelo fato de você não amar, você não possa ter ódio. Ninguém está dizendo isso. Nós precisamos, na verdade, utilizar meios para que nós não deixemos que determinadas situações possam nos incendiar o íntimo. Quando você está com ódio,
esse livro de Paulo Sérgio, né, Deixe-me Viver, que fala sobre o aborto. Um dos irmãos que por 5 vezes não conseguiu encarnar, ele diz que o íntimo dele, espiritualmente falando, né, ele estava incendiado. Ele fala em tempestades morais, ou seja, ele criou uma animosidade contra aquela pessoa que era sua mãe, e por estar numa situação de incerteza mental, vamos chamar assim, né? Era uma pessoa drogada. Uma das histórias que tem ali, né? Porque são várias histórias nesse livro, e é um livro muito interessante que pode ser encontrado e lido. Essa pessoa, ela se drogava e efetivamente ela abortava, né? Ela engravidava e abortava para que a vida, né? Enfim, e toda vez que ela abortava acontecia isso. Então o irmão dizia que incendiava o seu íntimo. É isso, o ódio é incendiar o íntimo. Você não se controla, tanto que efetivamente vai na direção da agressividade às vezes. E uma série de fatores, né? Eu poderia passar a tarde toda aqui falando sobre isso. Mas foi me dado o direito de falar um pouco sobre ele, para que a gente pudesse tentar pensar se o que nós estamos fazendo hoje, quando nós perdemos a paciência, porque na verdade, isso é fato, todo mundo já sabe, não precisa ser espírito, não precisa ser, não é? Qualquer religião que você queira, qualquer doutrina, não precisa dizer a cada um de nós que nós perdemos a paciência. Quando se pede paciência ao mais alto, a Deus, né? A quem você acha que deve pedir, a Maria Santíssima, a Jesus de Nazaré, né? Parece-me que as coisas vêm mais forte ainda. E um outro detalhe que é muito importante também, apenas complementando o que eu disse, as relações afetivas ou relacionamento afetivo, ele tem uma contribuição grandiosa. Tem um ditado do interior que diz assim: onde falta pão, todo mundo grita, mas ninguém tem razão. É mais ou menos assim. Onde falta amor, onde falta compreensão, esse sentimento ele aflora. E como o Consolador, a doutrina espírita, não há mais como se negar. É a doutrina do século. Pode não ser agora, daqui a... Deus é que vai dizer. Nós teremos uma doutrina só. As comunicações serão mais frequentes. Escrevam isso. Então, quando se falta razão, paciência, benevolência, humildade, perdão, o sentimento negativo, ele aflora. Eles nos carrega, eles nos maltrata. E quantas vezes você que me escuta agora já externou toda a sua raiva, toda a sua agressividade, mas em um momento, ainda que seja bastante rápido, pode ser até 1 minuto ou 2, um sentimento lhe alcança, às vezes, o arrependimento. O arrependimento é como se fosse um momento de lucidez para quem está fora de si.
E às vezes, nesse pequeno momento, por vezes, chegada a cada um de nós, para nos mostrar que nós podemos até estar certos, mas desde que o outro, ele arque com as suas consequências. O cultivo do ódio, meus irmãos, da raiva, da agressividade, da inveja, ele não produz plantas boas. Os frutos são podres. E a vida vai nos levando, com a madureza, a mostrar que às vezes nós erramos. Por isso o arrependimento. A raiva, esses pensamentos negativos que aparecem do nada, são características negativas do nosso ser. Se você acreditasse no que eu digo, você acredita, de que com o retorno à pátria espiritual, a verdadeira vida, vão lhe perguntar: eu vou lhe dar a oportunidade de que você veja o que você fez durante essa existência. E às vezes nós teremos que voltar para reparar as maldades que foram feitas. Outros também que nos feriram, não é só nós. O ódio é um sentimento inerente a cada um. Você está alimentando, então reconheço, não é fácil de sustentar essa emoção que nos toma o corpo. Eu sei, é verdade. Mas lembre-se que o ódio, o rancor, a raiva, a mágoa são sentimentos maléficos. Às vezes não é você que está ali. Às vezes é a dor que está transformando os atos que você pratica. E tem pessoas que passam a vida toda carregando os tentáculos do ódio, o egoísmo, o rancor, a mágoa. E às vezes só em pensamento você já está se autodestruindo. Principalmente quando você não consegue alcançar, como eu disse no meio da minha fala, não consegue alcançar aquilo que você deseja. E quando você consegue, para algumas pessoas, é motivo de euforismo. Ah, consegui prejudicar fulano, fiz aquilo, é aquilo outro. Lembre-se da colheita, meu irmão e minha irmã. Lembre-se da colheita. Um detalhe: a raiva, ela gera vários conflitos. Principalmente quando você, às vezes, carrega esse sentimento sem a aquiescência de outras pessoas. Não é? Alguém lhe diz: rapaz, deixa isso para lá, né? Tenta mudar a sua vida, tente esquecer isso, né? Perdão. Perdoar por perdoar? Não. Perdoar 70 vezes certo, perdoar sempre e esquecer. Isso já é fato. Lembre-se que a raiva é uma emoção negativa. O ressentimento
ele nos leva a carregar dentro de nós mesmos um sentimento de angústia. Nesse caminhar seria bastante interessante que nós pudéssemos, a cada momento em que esse sentimento nos procurasse, nós dobrássemos os joelhos e numa prece sincera pedisse ao alto que nos ajudasse. Quantos de nós às vezes pratica esse sentimento e, como eu disse, no arrependimento sente uma vontade imensa de não ter praticado aquele ato ou aquele conjunto de atos? Outros não. Outros parece que se vangloriam em achar que estão fazendo a melhor coisa. Ambos estão errados. Esses sentimentos são mesquinhos, afetam o nosso subconsciente, nos levam a um desalinho. Joana de Ângeles dizia que sentir raiva é uma coisa normal. Raiva. Agora, não fazer disso um cavalo de batalha, ou seja, canalizá-las para outro local, até que haja diluição, através da prece, através da caridade, daria muito mais sentido à nossa vida. Vamos tentar pensar que esse sentimento é um sentimento mesquinho. Embora eu sei que a dor, às vezes, maltrata muito. Mas ainda que você, em determinado momento, você deixe-se levar por ele, deixe-se ser conduzido por esse sentimento, reflita depois. E tente afastar de você isso. Use a maior das armas, o amor. O amor desenhado pela visão do maior ser que desceu a esse plano, Jesus de Nazaré. Talvez só assim nós possamos acalmar o nosso ser, amenizar as nossas dores. E a comunicação com o alto se chama prece. E é com ela talvez que nós consigamos diminuir todo esse rancor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muita paz para todos. E que esse sentimento, se um dia chegar próximo demais de cada um de nós, possamos livrá-lo, afastá-lo com outros sentimentos. Foi assim que o Cristo ensinou. Em qualquer religião, você vai encontrar exatamente isso. Até o próximo encontro. Muita paz.